5, predição do nascimento de João o Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eram ambos justos, marido e mulher, perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É importante que se diga que esse sacerdote com a sua mulher era a exceção, não é? Era uma exceção. Se os sacerdotes no tempo de Malaquias haviam se corrompido totalmente, no tempo de Jesus aqui a corrupção era extremamente maior. Mas o Senhor sempre tem um remanescente fiel. Sempre. Você tem um restorno que é fiel. Então esse casal aqui fazia parte desse remanescente. Amém? Amém. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Este, o pai de João Batista, né? E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A palavra de Malaquias era que o povo de Israel se convertesse a Deus, não é isso? O apelo do Senhor sempre no Antigo Testamento para o seu povo é que o seu povo voltasse. A história de Israel, o povo de Deus da Antiga Aliança, era uma história de desobediência. Tal qual é o povo também, a história também do povo da Nova Aliança, hein? Não é? De tal forma que muitas igrejas terão que se converter ao Senhor. A palavra é essa. Não é questão de religião. Precisa se converter, voltar-se para. Está entendendo? Amém. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga amém. Amém. Virá na virtude de Elias, do profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. O poder, né? Virtude, poder de Elias, aquele grande profeta também, que trabalhou também para que o povo se convertesse. No tempo de Elias, Israel adorava Baal, né? Sugerias com grande força e poder do Espírito
Espírito para levar o povo à conversão. Esse também é o trabalho de João. Estão compreendendo? Para converter também os corações dos pais aos filhos. É como termina Malaquias. Malaquias termina exortando que os corações dos pais se convertam aos corações dos filhos, e os corações dos filhos se convertam aos corações dos pais. Ele diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O coração dos pais deve se converter ao coração dos filhos, e o dos filhos aos corações dos pais. Amém? Converter é voltar a se parar, não é? E os rebeldes à prudência dos justos? Uma igreja rebelde, uma igreja injusta é uma igreja rebelde. Uma igreja onde não há justiça nela, onde há indiferença, ela é rebelde, a palavra do Senhor. Está entendendo? Amém. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias orava e pedia a Deus um filho. E agora o anjo lhe anunciava um filho e ele duvida. Tem muito crente que ora, olha aqui para minha cara, tem muito crente que ora igual papagaio, ele não ora assim, só repetindo. Ele não tem nem noção do que ele está orando. E quando a bênção chega, ele não percebe. Foi o caso do Zacarias. Está entendendo? Por causa disso ele ficou mudo. Amém? Amém? E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Diga aleluia. Então eu vou continuar fazendo leitura, porque o mesmo anjo vai anunciar o nascimento de Jesus. Eu ia pular aqui, mas eu vou continuar a leitura. Vocês estão acompanhando? Amém. Aliás, até o seguinte: você pode até fechar a sua Bíblia e só me ouça. Fique melhor, não fique? Amém? Muito bem. E no sexto mês que Isabel já estava grávida, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Porque você foi favorecida diante de Deus. Não é por mérito seu. Graça não é por mérito. Maria não tinha nenhum mérito em ser mãe de Jesus. Aqui está
é o grande problema dos católicos. Por quê? Porque colocaram na cabeça que Maria tinha mérito em ser mãe. É graça, é favor, favorecida. Aleluia. Amém? Amém. Por que favorecida? Eles aguardavam a vinda do Messias. Muita jovem sabia que ela tinha, que a mãe dele ia ser virgem, tinha que ser virgem, que tinha que ser descendente da casa de Davi, descendente de Judá. Então, certamente, muitas mulheres se mantinham virgens na esperança de serem mãe do Salvador, de que elas fossem da tribo de Judá. Estão compreendendo? Amém. Daí que Maria foi a favorecida. Compreende ou não? Amém. Muito bem. Porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Casa de Jacó é Israel. Amém? Amém. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Diga aleluia, igreja. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Diga amém. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Amém. Tua serva, não escrava, serva. Escravo é obrigado a fazer o que o Senhor quer. A serva aceita ou não. A igreja católica também, muito vagabunda, colocou na cabeça, na palavra assim: eis aqui a escrava do Senhor. Se ela fosse escrava, ela tinha que fazer, não tinha que discutir. Está compreendendo? Amém. A diferença entre servo e escravo: o servo, ele segue, ele faz aquilo que o Senhor quer, se ele quiser. O grande mérito de Maria foi aceitar, sem ser obrigado. Compreende ou não? Amém. Amém. Aleluia. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Isabel era prima de Maria. Maria ouviu falar que Isabel estava grávida, uma mulher estéril, velha, tinha engravidado. Maria, como serva, e como deve ser uma crente, ela não foi bisbilhotar, ela foi visitar e ajudar. Está entendendo? Amém. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, no ventre de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Note sempre a ação do Espírito Santo, amém? Amém. A igreja, o reino de Deus, ele é anunciado, é pelo Espírito, ele é tomado, é pelo Espírito. Amém. A igreja precisa do Espírito, nós precisamos do Espírito, Amém. do Espírito Santo. Amém? Amém. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isso é Isabel falando para sua prima. E de onde
Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que dela da parte do Senhor lhe foram ditas. Diga amém. Amém. Aleluia. O encontro de João com Jesus. Depois só vão encontrar quando João iniciar o seu ministério terreno. Eles não se conheceram. Está compreendendo? O Magnificat de Maria. Disse então Maria: isso é lindo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do pai. O pessoal botou o nome, ele chamou o menino de Zacarias. O pai estava mudo. Está compreendendo? E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Diga, com João. A mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa da casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Precursor, portanto, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte,
a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Começa aqui o ministério de João o Batista como profeta. Amém? Amém. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Diga amém. Amém. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. A pregação de João no espírito de Elias. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Estou pregando para os egípcios. Amém? Para o seu próprio povo. Raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Amém. Palavra do precursor, aonde o reino de Deus está firmado. Está compreendendo? Amém. Não é um reino da indiferença, de virar as costas para a necessidade do outro. Era o que Israel fazia. Está compreendendo? Amém. Princípio da alteridade, de olhar para o sofrimento do outro, deixar de focar no seu próprio problema. Você escreveu um dia desse no Facebook. Não. É isso que o senhor quer. É nisso que tem que estar firmado. Não é? Não na indiferença, mas no amparo. Amparar o outro, sem egoísmo. Povo de Deus é egoísta, igreja é egoísta, crente é egoísta. O amparo se dá é com o ombro, não com as costas, não com a diferença. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? A multidão interrogava, dizendo: que tipo de fruto é esse que faremos, pois? E ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. É injustiça que no meio do povo de Deus, uns tenham muito e outros não têm nada. Uns
E hoje não tem o que comer. Guarda-roupa está lotado de roupa que não usa mais. E dentro de uma mesma congregação tem pessoas lá que estão precisando de roupa. Isto é injustiça. Está compreendendo? Porque isso é injustiça. Dezenas de pares de sapatos, de tênis, roupas, tudo guardadinhos. E dentro de uma mesma congregação tem gente aqui padecendo necessidades. Isso é injustiça. Está compreendendo isso? Diga amém. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. Publicano, os cobradores de impostos, funcionários públicos, trabalhavam para Roma, que eram diabos. Mas eles eram ladrões. Mateus era publicano, o outro publicano famoso é o Zaqueu. Não é? Funcionários públicos, eles metiam a mão, roubavam, cobravam além dos impostos, e o que eles recebiam também, eles não davam tudo para o Estado, para Roma, eles roubavam. Está compreendendo? Então você vê ele colarinho branco, pessoal metendo a mão no erário público, desde o presidente da presidente